Vamos mergulhar num livro que, olha, simplesmente virou de cabeça para baixo o mundo das finanças pessoais. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E se prepare, porque ele desafia praticamente tudo que a maioria de nós aprendeu sobre dinheiro, já começando com uma ideia assim, bem polêmica. Pois é, tá aí. Essa é talvez a frase mais chocante do livro. Para muita gente, isso soa como um completo absurdo, não é mesmo? Mas é justamente essa ideia de que o maior investimento da vida de alguém pode não ser um ativo que serve como porta de entrada para a gente entender a filosofia financeira totalmente diferente que o Kiyosaki apresenta. A base do livro todo é a história do próprio Kiyosaki aprendendo sobre grana com duas figuras paternas. De um lado, o pai dele mesmo, um funcionário público com alta formação, que ele chama de pai pobre, e do outro, o pai do melhor amigo dele, um empresário, que ele apelidou de pai rico. E o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente vê a mentalidade super tradicional do pai pobre. Estude bastante, arranje um bom emprego e espere que a empresa ou o governo garantam um futuro. Já do outro lado, a visão do pai rico era totalmente diferente. O foco era em criar sistemas, comprar ativos e, o mais importante, conquistar independência financeira. São dois mundos, duas visões completamente opostas. E essa mentalidade do pai pobre é o que leva ao que Kiyosaki batizou de corrida dos ratos. Esse é um conceito central no livro, sabe? Ele descreve aquele ciclo vicioso de trabalhar só para pagar as contas. A pessoa recebe um aumento, mas aí os gastos aumentam junto e no fim das contas ela continua presa, sem sair do lugar financeiramente. E como é que essa armadilha funciona na prática? Bom, ela se alimenta de duas emoções muito fortes. Primeiro, o medo de ficar sem dinheiro, que nos empurra para trabalhar. E segundo, o desejo por uma vida melhor, por mais coisas, que nos faz gastar tudo que a gente ganha. Esse ciclo de medo e desejo é o verdadeiro motor da corrida dos ratos. E esse diagrama aqui, olha, ilustra o problema perfeitamente. O dinheiro entra na forma de salário, mas ele sai quase que imediatamente para pagar passivos. E o que são eles? Financiamento da casa, impostos, fatura do cartão. Não sobra praticamente nada para ir para a coluna de ativos. O resultado é que, mesmo ganhando mais, não existe um acúmulo de riqueza de verdade. Então, para conseguir escapar disso, a primeira lição é entender de uma vez por todas a diferença real entre um ativo e um passivo. E é aqui que o Kiyosaki quebra uma das maiores crenças do mundo das finanças, começando justamente pela ideia da casa própria. As definições do Kiyosaki são incrivelmente simples, mas muito poderosas. Elas são baseadas só no fluxo de caixa. Um ativo é qualquer coisa que gera renda, ou seja, que coloca dinheiro no bolso. Já um passivo faz o contrário, ele gera despesa, tira dinheiro do bolso. Simples assim. É uma distinção fundamental, sem complicação, sem jargão. Partindo dessa definição, a pergunta se torna inevitável, né? Se um ativo põe dinheiro no bolso, como é que fica a casa onde a gente mora? E a resposta é bem direta. A casa principal é um passivo, porque ela gera despesas sem parar. É o financiamento, são os impostos, tem o seguro, a manutenção. Tudo isso é dinheiro saindo mês após mês. A crise imobiliária de 2007, nossa, foi um exemplo gigantesco e bem doloroso do perigo que essa mentalidade pode representar. Então, o pulo do gato é focar em adquirir ativos. E a próxima lição mostra como colocar isso em prática. A ideia é fazer o dinheiro trabalhar para a gente, em vez da gente trabalhar pelo dinheiro. Essa foi a instrução que o pai rico deu para o Kiyosaki e para o amigo dele. A ideia não era explorar os meninos, de jeito nenhum. Era ensiná-los a enxergar oportunidades onde ninguém mais via, justamente porque a maioria das pessoas só consegue focar no salário no fim do mês. E eles aprenderam a lição, viu? Observando a loja, eles perceberam que os gibis antigos eram jogados fora. Em vez de pedirem um aumento, eles pediram para ficar com os gibis. E o que eles fizeram? Criaram uma biblioteca. Cobravam 10 centavos para ler quantos gibis quisessem. Aí, contrataram a irmã do amigo para tomar conta. E o resultado? Eles criaram um ativo que gerava dinheiro, uma renda passiva sem que eles precisassem estar lá. Eles fizeram o dinheiro trabalhar para eles. E essa lição prática dele se encaixa como uma luva no famoso quadrante cash flow do Kiyosaki. O grande objetivo é sair do lado esquerdo, onde se troca tempo por dinheiro, seja como empregado ou autônomo, e migrar para o lado direito, se tornando dono de um sistema ou um investidor, que é onde se gera renda passiva de verdade. Tá, mas como fazer essa transição? A resposta final, e talvez a mais importante do livro, é que o maior ativo que alguém pode ter não é um imóvel, não é uma ação, é a própria mente.
Pensa bem, tem muita gente que ganha rios de dinheiro, mas continua presa na corrida dos ratos. Por que isso acontece? Porque falta inteligência financeira, que é a habilidade de entender como o dinheiro funciona e principalmente como fazer ele crescer. Não é só sobre ganhar mais, é sobre saber administrar o que se ganha. Resumindo tudo, os princípios são bem diretos. Primeiro, foque em comprar ativos, coisas que geram renda, e evite os passivos. Segundo, continue no seu emprego, mas comece a cuidar do seu próprio negócio na sua coluna de ativos. Terceiro, invista tempo e energia na sua educação financeira sem parar. E por último, a regra de ouro: pague a si mesmo primeiro. Ou seja, sempre separe o dinheiro dos seus ativos antes de pagar qualquer conta. E para fechar, fica no ar uma pergunta que o livro deixa para todo mundo refletir. O nosso dinheiro está sendo um empregado trabalhando duro para construir riqueza para gente? Ou ele está só de passagem, mal chega e já vai embora para pagar despesas? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro financeiro de uma vida inteira.